Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Tarô do Carlos, um canal dedicado a assuntos tarológicos e arcanísticos. E hoje, no quadro Viagem com Carlos, eu vou falar sobre jogadas, exatamente, sobre jogadas. Bom, por que eu vou falar sobre jogadas? Eu tenho observado que alguns companheiros, isso do que eu posso ver, né, do que eu posso visualizar, têm utilizado algumas jogadas e métodos que não são o ideal, ou que não é o ideal para o tipo de pergunta. Quanto a método, eu já acho que é algo particular. Por exemplo, quando eu jogo, eu ou utilizo o europeu ou eu utilizo o americano. Então vai ter jogada que eu prefiro fazer com um, vai ter jogada que eu prefiro fazer com outro, tá? Maravilha, mas vamos lá. Eu tenho observado que muitos utilizam as jogadas a fim de encontrar as respostas, mas algumas jogadas não são apropriadas para aquele tipo de pergunta. Pois é. Mas como assim? O que eu tenho percebido é que alguns companheiros, às vezes os iniciantes, é um erro até mais comum de acontecer com os iniciantes. Um erro não, né? Um ocorrido, né? Um ocorrido comum nos iniciantes é não compreender a melhor jogada ou método baseado na pergunta. Por quê? Tem-se aí um método muito fácil, que é o passado, presente e futuro. E às vezes ele é utilizado como perguntas de sim ou não. Só que perguntas de sim ou não são respondidas com este método, com essa jogada. Jogadas de sim ou não, ao meu ver, elas são melhor respondidas com linear. Linear, você abre 3 cartas, 4, 5, 7, não importa. Quantos arcanos você achar que deve. Minimamente 3. Por que o passado, presente e futuro não é o ideal para trazer uma resposta de sim ou não? Porque o passado, neste método, ele vai trazer para a gente o quê? Os 3 tempos de uma mesma situação. Ou seja, o que a pessoa viveu, o que a pessoa está vivendo, qual é a tendência dela a viver. Ah, Carlos, mas lá na casa do futuro a gente vai ver se ela vai estar, né, as consequências dali do sim ou do não. Não é bem assim. Porque vai te confundir. Uma leitura de sim ou não, ela vai trazer pra gente, vou melhorar a câmera aqui. Uma jogada de sim ou não vai trazer pra gente uma resposta objetiva. Né? Então ela vai dizer assim, o seu consulente quer saber, vai ou não vai? Vou ou não vou, né? Devo ou não devo? Que é o que mais se tem por aí. Jogada mais elaborada, como cruz celta, dependendo da forma que você sabe fazer a cruz, mandala astrológica, templo de Afrodite, enfim, várias outras. Requer um pouco mais de atenção e conhecimento de qual método você de fato vai usar, aí onde entra a questão, americano ou europeu. Vou dizer simplesmente o que é cada um. O americano, você junta todos os 78 arcanos. O europeu, você separa o arcano maior do arcano menor, e para cada maior que você abrir, obrigatoriamente você abre o menor. Qual que é o melhor, Carlos? Eu acho que cada método vai ter, cada situação vai ter um método melhor. Mas quem define? Quem está jogando. Simples. Quem está jogando é que vai decidir. Por exemplo, eu gosto de jogar mandala astrológica somente com maior. Esse sentir a necessidade, eu entro com os menores. Por quê? É uma jogada mais
completa, você tem mais possibilidades. É uma jogada bem bacana que eu gosto bem de fazer. Então, meu povo, a dica de hoje é a seguinte: como acertar na jogada que eu vou fazer para o meu consulente. Como diria uma professora minha, começa com ou, termina com ouvindo. ouvindo o seu consulente, ouvindo o que ele está falando, que às vezes a pergunta que ele tem para você não é a pergunta ideal para ser feita. Ele fala assim: porque eu quero saber se eu vou trabalhar na terça ou na quarta. É uma pergunta dúbia, né? Então você não vai ter uma resposta objetiva. O tarô vai responder conforme a pergunta, né? Nós humanos é que temos a mania de responder além da pergunta. Não, o tarô vai te responder o que você perguntou. E se você fez uma pergunta dúbia, com certeza ele vai te responder de uma forma imprecisa. Tá? Então, diquinha do Carlos aí, ó. Para você definir muito bem, para você acertar no método e na jogada, ouça o seu consulente, ouça o que ele está falando. E quando eu falo ouvir, não é escutar, é ouvir, prestando atenção em cada palavra que ele está dizendo, prestando atenção no que ele está colocando para fora, no que ele está exteriorizando para você. A partir daí que você vai conseguir definir bem qual método que você vai usar e qual a jogada. Bom? A consulente chega querendo saber de uma coisa que já tem uma pergunta formatada, mas nem sempre a pergunta que ele traz é a ideal para ser feita no tarô. Então a gente ainda tem que saber formular a pergunta, tá bom? Então a dica de hoje é essa, meu povo. Tenha em mente a jogada que você vai fazer. Trabalhe bem essas jogadas, treine bem. E quando o seu consulente chegar, você vai ouvindo, vai definir qual a melhor jogada. Uma dica: sim ou não? Linear. O consulente não sabe o que fazer. Crucelta ajuda muito. Pessoa quer um conselho. Você pode abrir um linear, você pode abrir uma carta, um arcano só. A pessoa realmente não sabe nada, não sabe, está indo ali pela primeira vez. Conselho, mandala astrológica. Então, essas são as minhas observações. E aí existem várias jogadas, né? O consulente quer saber, se está sendo traído. Poxa, não precisa fazer um templo de Afrodite. Você pode fazer um sim ou não, você pode fazer... Tem uma jogada bastante interessante que chama-se Janela. Ela é bem legal. É do professor Luciano Cravettes. Ele é bem bacana também, o conteúdo dele é sensacional. E ele abre alguns arcanos ali e ele vai vendo como está a construção. Também pode ser feito assim, abrir vários arcanos e ver uma situação. Mas a dica de hoje é esta: ouça seu consulente, ouça o que ele está falando e principalmente, sem julgamentos, ouça e atenda o seu cliente ali da forma como ele espera, da forma como ele merece e da forma que tem que ser, com ética, respeito, sinceridade e visando sempre o quê? A verdade. Tá bom? Meu povo do bem, tô chegando aqui no meu local de destino. Então é o próximo vídeo. E tem um detalhe: no vídeo anterior eu falei sobre o quê? Opa, caiu aqui. No vídeo anterior eu falei sobre o quê? Que vai ter quadro novo no canal. Sim, chama-se Pipe com Arcanos. Para quem não sabe, assista o vídeo. Deixar a provocação aí, assista o vídeo. Vou ver se eu lanço ainda essa semana. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, talvez aí 40 minutos. E espero que vocês gostem, tá bom? Meu povo do bem, aquele beijo, aquele abraço. Sempre um forte abraço, um grande beijo. Um grande abraço, um forte beijo. E dúvidas, sugestões, comentários. Curte, não curtiu, tudo bem? Mas se curtir, fico feliz. Um beijo, tchau, tchau.